Olá pessoal e amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou o Varão e no vídeo passado eu fiz um resumo sobre Joana d'Arc e as curiosidades envolvendo essa garota, essa mulher extraordinária. A partir de hoje pretendo fazer uma série de vídeos sobre as mulheres mais importantes que passaram e deixaram seus nomes para sempre na história mundial. Vamos voltar um pouco no tempo em meados do ano 69 a.C. no Egito. Quando pensamos no Egito, lembramos do famoso rio Nilo, que era uma dádiva para civilizações que viviam às suas margens. Vem na mente as grandes e imponentes pirâmides que até hoje encanta e desperta a curiosidade de pessoas do mundo inteiro. As misteriosas múmias dos faraós. E dentre muitas outras belezas, temos também o famoso farol de Alexandria, que durante muitos séculos foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E por falar em Alexandria, foi lá que nasceu a nossa ilustre personagem de hoje, Cleópatra, conhecida por muitos outros feitos como amante de Júlio César e depois de Marco Antônio, mas principalmente como a grande rainha do Egito. Na verdade, o Egito já teve outras várias rainhas famosas como Neitchotep, Hatshepsut, Deve ser isso. Na verdade, o Egito já teve várias outras rainhas famosas como Nefertiti, Neitchotep, Hatshepsut e outras Cleópatras existiram antes dessa, mas o esplendor de Cleópatra VII ofuscou o brilho de todas as outras. Ela herdou as heranças gregas e persas que estavam ali na região nordeste da África, do imperador macedônico Alexandre o Grande. Longe de ser apenas uma mulher fútil e entregue aos prazeres da vida, Cleópatra queria dar fim às dominações estrangeiras que tomavam seu reino. Além disso, era conhecida também como hábil política, com grande poder de persuasão e falava vários idiomas. Segundo o historiador Plutarco, Cleópatra podia até não ser uma das mulheres mais bonitas daquela região, daquela época, mas se valia de outros atributos e artifícios para alcançar os seus objetivos. Ela pertencia a uma dinastia vindo da Macedônia que se estabeleceram no Egito em 305 a.C. Ela era filha do rei Ptolomeu Auleta e da rainha Cleópatra V. Subiu ao trono egípcio aos 17 anos de idade após a morte do seu pai. Casou-se com seu irmão Ptolomeu XII, mas se sentia inútil e mera figura decorativa como rainha do Egito. Os ministros egípcios percebiam as ambiciosas pretensões políticas de Cleópatra e não por acaso obrigaram-na a fugir para a Síria. Nessa mesma época, o general romano Pompeu, ao qual Cleópatra já havia prestado apoio, pediu abrigo às suas tropas derrotadas na Farsália. O pedido gerou um grande dilema para os dirigentes egípcios. Por um lado, entendiam que o apoio a Pompeu poderia significar a invasão do Egito pelas tropas de Júlio César, general romano, mas a recusa também poderia causar a fúria de Pompeu, que passaria a ver os egípcios como inimigos. Por fim, os egípcios decidiram surpreender Pompeu e assassiná-lo, cortando sua cabeça e entregando a César, quando este chegou em Alexandria, o qual ficou furioso ao saber da morte de Pompeu, porque por mais que fossem inimigos, queria talvez matá-lo em um campo de batalha, como bravos guerreiros que sempre foram. Não se fosse morto covardemente desta forma, e aí então declarou guerra a Ptolomeu. Com isso, Cleópatra retorna para o Egito. Alguns boatos da época sugerem que ela entrou em um cesto ou se enrolou num tapete e foi levada às escondidas até os aposentos de César, que ao se deparar com a cena ficou deslumbrado e achou aquilo uma ousadia e muita coragem por parte de Cleópatra. César riu, ficou sério e sugeriu que ela saísse. Ela se levantou com gestos suaves como uma naja ao som da música de um encantador de serpentes, mas ali, longe das noites frias de Roma, estava o general conquistador, o grande Júlio César, em uma daquelas tardes quentes do Egito.
envolvido com o feitiço de Cleópatra. Aí eles se amaram, adormeceram e ali passaram a noite. Depois de alguns dias ao lado de sua amada, Júlio César volta para Roma e Cleópatra logo vai atrás dele. Em Roma, César é assassinado e Cleópatra volta para o Egito. Ela daria luz a um filho, fruto do amor dela e de César. A criança se chamaria Cesarião. Após as lutas sucessórias, dois generais assumiram o poder político do império, Otávio e Marco Antônio. Cleópatra agora estava recuperada da perda de Júlio César e seu coração estava livre e pronto para amar novamente. Com seus 30 e poucos anos, ainda era vaidosa e atraente e logo despertou a paixão de um outro general romano, Marco Antônio. A união entre Marco Antônio e Cleópatra deu origem a 3 filhos. Quanto mais Marco Antônio se envolvia com Cleópatra, mais de lado ficavam os compromissos dele com os contemporâneos lá de Roma. Os romanos não aceitavam o envolvimento de Marco Antônio com Cleópatra, uma egípcia, e logo uma guerra entre os dois generais aconteceu. Depois de muita luta contra o exército romano, Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados. Marco Antônio recebeu uma falsa notícia da morte de sua amada. Ele se desesperou e, por achar que tudo estava perdido, se lançou sobre sua própria espada, encerrando assim dramaticamente a sua vida. Fontes sugerem que Marco Antônio deu seus últimos suspiros já nos braços de Cleópatra. Depois de proporcionar um enterro digno ao seu amado, ela resolve dar fim também à sua vida, pois não pretendia ser humilhada e morta pelos seus inimigos romanos. Muitos textos antigos afirmam que Cleópatra tenha sido morta por meio de uma picada de naja, talvez, um tipo de cobra muito comum no Egito. A naja possui um veneno altamente letal. A morte evitaria a exposição de Cleópatra num triunfo romano, conforme desejo de Otaviano. Ela estava confinada num dos quartos do palácio e tudo que era levado até ela era inspecionado para evitar o seu suicídio. Mas, de alguma forma, Cleópatra conseguiu suicidar-se, conduzindo uma de suas mãos a uma cumbuca, onde uma naja estaria entre os frutos. Quando os soldados romanos de Otaviano entraram no quarto da rainha, ela já estava agonizando e dando seus últimos espasmos. Extremamente vaidosa como sempre fora, Cleópatra estava vestida com uma de suas melhores roupas. Ela certamente queria morrer com classe e não dar o gosto de seus inimigos humilhá-la em público nas ruas de Roma. E assim, aos 39 anos de idade, entre os dias 10 e 12 de agosto do ano 30 a.C., morre Cleópatra em Alexandria. A morte de Cleópatra efetivamente encerrou a última guerra civil da República Romana entre Augusto e Marco Antônio. Augusto, que se tornaria o primeiro imperador de Roma em 27 a.C., mandou matar o filho de Cleópatra, Cesarião, herdeiro do rival Júlio César. Seus filhos, com Marco Antônio, os levou para Roma. A morte de Cleópatra foi retratada em várias obras de arte ao longo da história, entre as quais incluem-se artes visuais, literárias, culturais e pinturas, a poesia e peças de teatro, além de muitos filmes. A morte de Cleópatra evocou temas de erotismo e sexualidade, especialmente da era vitoriana. Obras modernas que retratam a morte de Cleópatra incluem escultura neoclássica, pintura orientalista e cinema. Depois da morte da rainha Cleópatra, Alexandria deixou de ser um centro cultural para se tornar uma cidade comum, uma mera província romana no Egito. Mas Cleópatra nunca fora esquecida. Ela era a rainha do Antigo Egito. Registros apontam que a combinação de espiritualidade, determinação e inteligência tornaram Cleópatra a mulher mais famosa do seu tempo, e somente agora, no século XXI, ela seria equiparada em matéria de popularidade com a princesa Diana. Aliás, o que vocês acham de eu fazer já o próximo vídeo sobre a princesa Diana? Se vocês gostaram da história de Cleópatra, essa incrível mulher, deixem aqui nos comentários e, se acharem que devem, se inscrevam no canal, beleza? E, como sempre, a todos vocês, o meu muito obrigado. Valeu, pessoal. Na verdade, o Egito da... Hatshepsut
Hatshepsut.